Olá, você seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma atividade sobre o módulo do Hermetismo. Eu sou Cassiano e desta vez nós iniciamos oficialmente a descrição, as definições sobre o princípio hermético do mentalismo. Nos episódios anteriores nós conversamos brevemente sobre o que são os princípios herméticos, já falamos sobre os textos herméticos, sobre a própria figura de Hermés, tanto num fator histórico quanto num fator iniciático. E nesse capítulo de hoje, a partir do capítulo de hoje, nós começamos a trabalhar cada um dos princípios. Vamos fazer uma atividade para cada princípio, para que assim a gente possa detalhar de melhor forma possível cada um deles, e vir trazendo as conexões em que os princípios têm entre cada um deles. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que a base desse estudo, ele se encontra no livro O Caibalion, essa parte dos princípios herméticos. Teremos alguns trechos que serão citados aqui, que foi extraído do próprio livro, tá? Então serão apresentadas algumas reflexões minhas, são fruto tanto dos estudos desse texto, como de outros textos, tanto os textos herméticos quanto textos não herméticos, mas que acabam complementando essa compreensão. Eu recomendo que caso você não tenha lido o livro do Caibalion, eu recomendo que você leia, para poder tirar suas próprias e preciosas reflexões. O livro que eu mais recomendo referente ao próprio Caibalion, seria o livro da editora Pensamento. Existem algumas outras traduções, não que elas sejam ruins, mas eu acho que essa tradução da editora Pensamento, ela é mais direta, ela não parte de alguns pressupostos, como por exemplo a autoria do livro. Existem algumas outras traduções que elas tendenciam a anexar uma pessoa específica que teria escrito esse livro. Eu digo isso porque quem assina esse livro, como se fosse o escritor dele, são os iniciados, os 3 iniciados. E, bom, há uma incógnita de quem realmente escreveu esse livro, mas quem o escreveu em si não é o tão importante que a gente saiba. O mais importante é que a gente realmente possa extrair conclusões de dentro do próprio texto. Então, outro ponto importante antes de iniciarmos, lembrando que eu não sou um mestre em hermetismo, ou um iniciador. Eu sou apenas um estudante, assim como você, alguém que se interessa por esse tipo de tema e que apenas está aqui partilhando esses estudos e pensamentos, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Eu vou primeiramente aqui ler um breve resumo, Um breve resumo da descrição que a gente encontra sobre o que é o princípio do mentalismo, dentro do livro do Caibalion. Então, iniciamos com a própria definição, que o todo é mente, o universo é mental. Esse princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo é espírito, é incognoscível e definível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente viva, universal e infinita. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito às leis das coisas criadas, e que o universo em suas partes ou unidades tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos nossa existência. O todo é mente vivente infinita. Os iluminados o chamam espírito. O todo cria o universo mental, do mesmo modo que o homem cria suas imagens mentais. No plano humano, um pensamento que não pode ser medido ou comparado com experiências presentes da pessoa é denominado imaginação.
Porém, trata-se de uma pequena parte da grande inteligência. Conforme o entendimento do indivíduo, assim como no macrocosmo, no microcosmo representado pela mente humana, para tudo que se consegue criar mentalmente, existe a possibilidade da criação objetiva, do resultado físico. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Então, dentro dessa breve leitura, né, de um resumo, a gente já pega alguns pontos que a gente vai desenvolver da melhor forma possível futuramente, né, aqui dentro desse próprio capítulo. Mas a gente já pega algumas definições, né, falando que tudo é mente, né, que o todo, né, essa mente do todo, ela seria uma mente viva, né, ela não representa somente um pensamento ou uma imaginação, né. A imaginação é aquilo que nós como seres humanos temos, que mais nos aproxima da mente do todo, né? Então o nosso poder de imaginar coisas, de criar coisas mentalmente, não. Isso é o que nos aproxima do todo, né? Da mente do todo. Mas é algo muito pequeno se comparado do que realmente a mente do todo representa, né? Porque literalmente ele vai ser uma mente viva, um pensamento vivo, uma imaginação viva, né? Contínua e constante, né? Ele em momento algum para de pensar, ou para de imaginar, ou para de criar coisas mentalmente, ou manter coisas existindo, não. E aí um outro fator interessante é entender que tudo que foi criado a partir da mente do todo, e que tudo que existe está dentro dessa sua mente. Então podemos considerar, dentro dessa breve reflexão, que tudo que nós conhecemos, tudo que existe, tudo aquilo que nós ainda não conhecemos, mas que mesmo assim existe, faz parte de um pensamento do todo, né? É algo que transcende muito a nossa compreensão de cada um dos fatores, né? Eu separei aqui vários tópicos que eu quero desenvolver dentro dessa atividade, né? Então, vamos seguir aqui esse script. Bom, primeiramente, dentro desse tema de complexa reflexão abstrata, nós precisamos nos desapegar dos contextos religiosos, né, tanto da nossa tradição civilizatória ou da nossa compreensão como humanidade, que devido a isso acabou antropoformizando a figura que nós podemos usar aqui o termo como Deus, né? Pois só assim a nossa mente vai estar livre para poder desenvolver um pouquinho melhor esse entendimento desse princípio, né, e do próprio hermetismo, né? Então, primeiramente, a gente tem que desapegar dessa ideia pré-construída, né, do que seria Deus, né, ou o todo, né, que seria o termo hermético aqui. Porque a gente tem realmente uma tendência de imaginar alguém, um ser que se parece com um ser humano, que tem trejeitos de ser humano, que age como um ser humano, né? Então, ao longo da história da civilização humana, nós acabamos antropoformizando Deus, nós acabamos transformando Deus ou o todo numa figura humana, algo que não é, né? A gente vai ter o próximo capítulo, que é sobre a própria lei da correspondência, e nós vamos ver que sim, de certa gramatura existe uma correspondência entre nós e a figura do todo, né? Só que a nossa mente tende a levar para um conceito muito mais material, né? Uma coisa mais corpórea, e isso acaba sendo um erro, né? Então vamos nos desapegar um pouco dos conceitos que nós temos até o presente momento, para que a gente possa abstrair um pouco mais e tentar entender um pouco melhor
o que vai representar a mente do todo, né? Dentro das... A gente pode observar, né, dentro da lei hermética, que o todo ele vai representar essa figura de Deus, assim como a mente, né? Então, o que nós tentamos traduzir como Deus vai representar tanto o todo quanto a própria mente do todo, né? O universo, a realidade irá se manifestar a partir dele, né? Então, se o universo que nós conhecemos, né, tanto por uma questão científica, quanto por uma própria questão cultural, né, da nossa compreensão do próprio universo, tudo isso existe, tudo isso foi criado a partir do todo, né, a partir da mente do todo. Então, tudo isso de certa forma, é o próprio todo, né? Foi criado a partir dele, mas é ele, né? Só que ele é muito mais do que isso, né? O universo é o todo, só que o todo é mais do que o universo, né? Tudo que é o universo é o todo, mas o todo é muito mais do que o próprio universo. Antes de entrar diretamente no princípio hermético, o princípio do mentalismo, vamos fazer uma reflexão sobre a constituição do ser humano e do próprio universo, tá? Esse ponto é um ponto que eu vou desenvolver bastante ao longo de todas as atividades, né? Que é a questão dos 7 corpos, né? Os 7 corpos que nós possuímos, e esses 7 corpos que nós possuímos, o planeta Terra possui, o próprio universo possui, né? Tudo que é manifestado, tudo que existe, possui esses 7 corpos, né? Que há uma correspondência entre todos os fatores, né? Então nós temos o corpo físico, primeiramente, que é o corpo que vai cuidar de uma realidade material, né? Então tudo aquilo que nós podemos tocar, tudo isso que tem uma matéria física, né? Tudo é matéria na realidade, né? O nosso corpo físico, ele pertence à realidade física, então ele é uma matéria física. Nós temos o segundo corpo, que é o corpo vital, que representa o nosso corpo de energia, né? É a própria energia que sustenta a vida, é o duplo etérico. E esse corpo etérico ele possui também uma matéria, mas é uma matéria etérica, né? É uma matéria muito mais sutil do que a matéria física, mas dentro do plano da vitalidade, dentro do plano energético, ele ainda assim é matéria também, né? Então, nós temos esse corpo físico, que é o corpo material, nós temos um corpo vital, que é o corpo da vida, né? Que é o corpo energético. Nós vamos ter o terceiro corpo, que seria um corpo astral ou emocional, né? Que é onde vai sustentar a parte dos sentimentos e sentidos, né? Representa o próprio mundo astral, né? Como eu falei, nós temos esses 7 corpos, então todo o universo possui esses 7 corpos. Quando nós falamos, por exemplo, do mundo astral, de vivências astrais, nós estamos vivenciando coisas, nós estamos experienciando coisas dentro do mundo astral, né? Então, da mesma forma que existe o mundo físico, vai existir esse mundo energético, o mundo vital, vai existir o mundo astral, que é onde muitos dos nossos sonhos acabam se processando, né? E até mesmo dentro dessa correlação, a gente pode identificar que acho que é difícil alguma pessoa que nunca tenha tido um sonho muito vívido, né? Onde você realmente tenha a sensação de tocar as coisas, de tocar pessoas, de conversar com as pessoas. Existe uma interação muito viva, de uma forma em que ela parece ser algo real, parece ser algo físico, né? Palpável, tocável. Isso é porque realmente nós estamos, o nosso corpo astral, dentro do mundo astral. Então ele vai ter uma semelhança muito grande com o nosso próprio mundo material, né? Porque a matéria em que nós estamos dentro desse mundo é igual à do mundo, né? Prosseguindo, além do nosso corpo astral, nós vamos ter o nosso corpo mental, né? Ele vai estar ligado à nossa mente concreta, que é a mente comparativa, que é o mental inferior, né? É a nossa mente racional, a mente que a gente pode usar para comparar coisas, é onde a gente consegue desenvolver fatores da própria matemática, fatores comparativos e tudo mais, né? E esses 4 corpos, eles que formam a realidade básica atual. Então a nossa
A nossa realidade atual ela é construída através desses 4 planos, perdão, que são esses 4 corpos. Então, a realidade atual do ser humano, né, do mundo em que nós vivemos, desse mundo manifestado, ele está sustentado dentro desses 4 corpos, ele necessita desses 4 corpos para que ele exista, né? Então seria, novamente, essa realidade física, a realidade vital ou etérica, a realidade astral ou emocional e a realidade mental, que representa o nosso mental inferior ou o nosso mental racional, né? O quinto, sexto e sétimo corpo, eles constituem uma realidade espiritual das coisas, né? Então, ele ainda é algo imanifestado, né? Por isso, ele vai estar conectado diretamente com o espírito, né? Então, o quinto, o sexto e o sétimo corpo, eles estão atrelados, eles vão representar para a gente o mundo espiritual, né? Que é algo que ainda não está manifestado, diferente dos outros 4 planos anteriores, né? Sendo que esse quinto corpo, ele vai representar para a gente uma mente abstrata ou uma mente superior. Então tem a minha mente inferior, que é uma mente racional, né? Uma mente de formas, em termo do próprio sânscrito que vem, que é humanas rúpico, né? Que é a mente de formas. Então representa realmente essa mente concreta que eu consigo racionalizar sobre ela, né? E aí, dentro da própria terminologia sânscrita, eu tenho a humanas arrúpico, que seria a minha mente sem formas. Então ele representa um fator mental, né? Mas é um fator mental que ainda não possui formas, então é algo imanifestado, né? E essa mente superior, que seria esse mental abstrato, ou esse manas arrúpico, né, que seria a mente sem formas, ele é representado dentro do próprio conceito filosófico de Platão como o plano das ideias, né? Então, quando a gente pega um exemplo de um grande cientista como Einstein, por exemplo, que todo o trabalho dele, todo o legado dele, nós vivenciamos isso no dia a dia, né? Hoje, muitas das coisas que nós usamos hoje com fatores tecnológicos, ele tem uma descendência dentro das descobertas de Einstein, né? Então, tudo aquilo que Einstein calculou, planejou, entre aspas, descobriu, né? Geraram consequências que puderam evoluir os fatores científicos, né? E trouxeram para a gente hoje equipamentos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Como a própria a luz fluorescente, né? O próprio LED, o sensor na porta do elevador. Então, esses são alguns exemplos, né? Que são consequências das ideias que o Einstein teve, né? O que o Einstein basicamente fez? Dentro das suas reflexões, Einstein em si ele não criou nada, ele não desenvolveu nada. Todos os experimentos científicos que ele fez foram experimentos mentais. Então todas as conclusões que o Einstein chegou ao longo dos seus anos de estudo, seus anos acadêmicos, foram frutos de processos mentais, né? O que Einstein representa para a gente? Ele vai representar alguém que conseguiu transpor, ainda que limitadamente, essa capacidade de sair da mente concreta e entrar dentro dessa mente sem formas, né? Então ele conseguiu superar esse nosso mental inferior e acessar o mental superior. Como ele era alguém conectado com a ciência, com a matemática e tudo mais, óbvio, isso lhe deu insights, lhe deu a permissão de compreender fenômenos ainda incompreensíveis pelo ser humano, né? Então isso é um breve exemplo do que vai representar esse plano das ideias de Platão, ou essa mente abstrata, né? O momento que a gente consegue
se conectar com ela, a gente consegue superar a mente concreta, a gente consegue compreender coisas até então incompreensíveis, né? E aí a forma como nós vamos usar isso, ou o que nós vamos compreender, vai estar muito atrelado à nossa própria busca, né? Einstein estava buscando compreensões matemáticas, compreensões acadêmicas e científicas. Então ele consegue acessar esse plano das ideias por esse viés, pelo viés da ciência, né? Então isso vai trazer para ele compreensões de fenômenos da ciência até então incompreensíveis pelo ser humano, porque é algo que ainda não está manifestado no nosso mundo atual, né? Então, de certa forma, nós podemos concluir que, né, Einstein pôde acessar, ainda que limitadamente, esse mundo espiritual através desse quinto corpo, né? Prosseguindo aqui, né, como tudo parte do superior para o inferior, a realidade atual ela é um fruto da mente abstrata, né? Então, a realidade atual que nós temos com coisas que hoje nós usamos no nosso dia a dia, elas são frutos do mundo abstrato, né? E tudo parte deste plano superior, que seria o quinto plano, a mente abstrata, para a nossa realidade de quarto plano. Então, todos os nossos desenvolvimentos como humanidade, tanto na parte, novamente, na parte científica, na parte tecnológica, na parte de desenvolvimento de produtos que fazem parte do nosso dia a dia, assim como outros fenômenos da própria vida, né, da própria capacidade do ser humano, tudo isso, como nós estamos num mundo de quarto plano, né, nós estamos vivenciando essa quarta cadeia, tudo isso é, entre aspas, comandado por essa quinta cadeia, porque é a que está mais próxima a nossa, né? Então tudo que existe aqui nesse quarto plano é regulado pelo quinto plano. Então vem lá do mundo muito mais sutil, vem descendo esses degraus, daí do quinto plano ele vai ser disseminado para o quarto plano, que é a nossa realidade de mundo, né? Então, novamente, como tudo parte de um plano, no plano superior para o inferior, então do quinto plano para o quarto plano, a realidade atual é um fruto da mente abstrata. Então, eu como ser humano, né, eu vou representar esse ser de quarto plano, mas a minha realidade atual ela vai ser um fruto desse quinto plano, que é onde eu estou tentando buscar, né? É a minha busca, é onde eu quero chegar, né? Então tudo vai partir desse plano superior para a realidade atual. Então eu, como um ser de quarto plano, a minha busca é acessar esse quinto plano, né? Sendo assim, tudo vem de uma mente abstrata para a mente concreta. Então todas as, entre aspas, ideias que eu posso ter ao longo da minha vida, elas vieram do quinto plano, né? Vieram da minha mente abstrata para a minha mente concreta, né? Eu forcei tanto a minha mente concreta, né? Não exclusivamente a minha mente concreta, óbvio, né? Eu preciso trabalhar o meu corpo físico, meu corpo vital, meu corpo emocional e meu corpo mental, para que assim eu consiga me conectar com essa mente abstrata e trazer uma, entre aspas, ideia para a minha vida, né? Então, eu tive um exemplo, eu tive a ideia de criar um produto novo, né? Alguma coisa que não existe ou algo que é pouco explorado. Eu realmente vou trabalhar pensando o que eu posso fazer até o momento em que eu tenho uma ideia. Nesse momento que eu tive uma ideia, eu pude fazer uma breve ponte, uma breve conexão com essa minha mente abstrata, e aí eu pude captar dessa mente abstrata algo que eu trago para minha mente concreta, e a partir da minha mente concreta eu vou desenvolver ela, eu vou processar ela, até que eu realmente possa tornar isso uma realidade, né? Possa, se for um produto físico, né, eu possa realmente criar esse produto físico. Mas se eu estou falando, por exemplo, de estudos que envolvem um alto nível de espiritualidade, um estudo hermético, por exemplo, como esse, se eu quero compreender o hermetismo, eu preciso me esforçar os meus 4 corpos, né?
até o momento em que eu entre na mesma frequência e eu possa fazer uma ponte entre a minha mente concreta e a mente abstrata, para que assim eu possa trazer um pouco de compreensão sobre o que o estudo hermético está falando, né? Então, esse estudo hermético, como ele é algo de uma natureza abstrata, ele veio do quinto plano, e para que eu comece a compreendê-lo, é necessário que eu venha me conectando a esse quinto plano, venha fortalecendo essa ponte para que eu possa compreendê-lo cada vez melhor, né? Sendo assim, tudo vem dessa mente abstrata para a mente concreta, né? E segue se processando ou se densificando até chegar na realidade material do mundo físico. Se eu estou falando de algo material, né, eu preciso ter a ideia, né, eu me conectei a esse plano, e aí eu vou fazendo todos os processos, todos os desenvolvimentos, até que eu realmente possa construir algo, né? Ou se for falando de algo mais profundo, como um estudo hermético, até o momento em que eu possa compreender ele verdadeiramente e pôr em prática na minha vida, né? Bom, claro que a mente do todo, né, a mente do mentalismo, ela é muito superior à própria mente abstrata, né? Então a mente do todo, ela está muito além da mente abstrata, né? Mas a mente abstrata, ela é a que está mais próxima de nós. Então é através dela que o todo chega até a realidade, né? Até a nossa realidade humana. E é através dessa mente abstrata que a minha realidade humana pode também ser conectada ao todo, né? Então, da mesma forma que tem esse caminho de descida, vai existir o caminho de subida, né? Então, nós iniciamos nesse princípio com um axioma hermético que tudo ou o todo é mente, né? Segundo o Kybalion, entre aspas, o todo é realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria e energia. Numa palavra, sobre tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. Então, o todo ele é uma realidade substancial que se oculta em todas as manifestações. O todo ele é a substância do que existe, né? E isso dentro do próprio universo material, na vida, na energia. Então nós temos o todo como uma substância, né? Que gera tudo. Então tudo que existe, existe a partir dessa substância que é o próprio todo, né? Que é a realidade substancial, né? O todo ele vai representar para a gente um espírito incognoscível e indefinível em si mesmo, que precede a matéria e a origina a partir de si mesmo. Em ocultismo nós usamos essa expressão substância, né? Então o todo ele é um espírito incognoscível e indefinível, né? E ele vai representar essa substância da onde vai tudo se originar, né? Essa substância é um termo bem recorrente dentro dos estudos de teosofia, né? Bom, e o que seria substância, né? Substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, né? Então, substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. Então, tudo que existe, há uma substância por detrás dela, né? Há uma ideia, há um pensamento por detrás dela, que é a essência disso. Então, é a realidade essencial. Então, a realidade essencial vai ser a ideia, né? A essência por detrás disso que realmente existe, né? Substância é aquilo que antes de ser é a possibilidade de vir a ser, né? Então, antes de eu realmente construir uma cadeira, eu preciso ter a ideia de fazer uma cadeira e eu preciso planejar essa cadeira
antes mesmo de começar a fazer essa cadeira, né? Então a substância é aquilo que existe antes de existir, né? A possibilidade de vir a ser. Ela não necessariamente ainda é alguma coisa, mas a possibilidade de vir a ser ela já é. A substância se oculta quando a realização ou a materialização se processa, né? Então eu tenho ela como uma realidade viva no momento de latência, antes dela vir a ser. No momento em que ela se concretiza ou que se materializa, no momento em que eu construo essa cadeira, ela deixou de ser uma possibilidade de vir a ser, então nesse momento a substância ela se oculta por detrás da própria cadeira. Porque nesse momento ela se tornou algo, né? Então no momento que ela se torna algo real, ela se oculta como a substância que originou aquilo, com a essência daquilo, né? Então a substância ela sempre é, né? Ela é contínua e perpétua. A única diferença é que ela é algo real antes de se tornar concreta. No momento que ela se torna concreta, ela se torna algo oculto à compreensão, né? Oculto ao próprio ser humano. A partir da substância que tudo se origina, né? Então a substância ela está em relação ao espírito, né? Então o espírito ele é uma realidade viva, latente e contínua, né? No momento em que algo realmente se manifesta no plano material, esse espírito ele permanece existindo, mas ele se oculta junto disso que passou a existir. O todo, ele representa o espírito incognoscível e indefinível, né? Então o todo, a substância é o todo, mas o todo é mais do que a substância, né? O todo ele vai representar esse espírito incognoscível e indefinível, né? Incognoscível, o que é incognoscível, né? Incognoscível, o que é impossível de conhecer ou compreender. É inacessível à mente humana. Então, o todo, ele vai representar um espírito que é impossível de ser compreendido. A nossa mente humana não é capaz de compreender o que o todo é, o que o todo representa para a gente, né? E definível é algo que não pode ser definido ou dado formas, né? Então, por isso, no início nós falamos um pouquinho sobre esse cuidado com a antropoformização, que a partir do momento em que eu dou forma, né, à imagem do todo, essa imagem de Deus, a partir do momento em que eu tento definir ele, eu limito o que ele pode ser, né? Então ele é algo muito maior do que isso. Então no momento em que eu defino, eu dou fim a algo, né? E isso é uma situação que devemos cuidar, né? Então isso basicamente seria essa natureza do todo, né? Outro ponto interessante é que quando a gente fala de um espírito incognoscível, nós falamos que realmente é algo impossível de ser compreendido pela mente humana. Só que a partir do momento em que eu entendo que a mente humana ela é representada por essa mente concreta, quer dizer que no momento em que eu consigo acessar a minha mente abstrata, no momento em que eu consigo fazer vibrar em mim esse meu quinto corpo da mente abstrata, aí eu começo a compreender, eu não vou compreender na totalidade o que o todo é, mas eu consigo compreender um pouco a mais, porque eu já subi um degrau, né? A minha mente abstrata, ela está mais próxima do todo do que a minha mente concreta. Então a minha capacidade de compreensão do que ele realmente é, ela sobe, né? E aqui a gente começa a pegar algumas limitações da própria linguagem, né? Eu sei que aqui muitas das vezes eu começo a fazer voltas e repito frases, repito palavras, é porque realmente quando a gente começa a compreender certos estudos, certos fenômenos, certas situações que estão além da mente concreta, é muito difícil ser traduzido em palavras aquilo que nós queremos dizer, né?
Então por isso que existem muitos livros sobre inúmeros e inúmeros livros e títulos e estudos sobre coisas simples, né? Entre aspas, né? Como, por exemplo, eu pego um livro que fala sobre Yin Yang, o estudo do Tao. Eu basicamente estou tentando definir o que é o Yin Yang, né? Que é o símbolo do Tao, muito conhecido, que é aquele círculo, né? Tem duas gotas, uma gota negra, uma gota branca. Dentro da gota negra tem um ponto branco, dentro da gota branca tem um pingo negro, né? É algo que eu consigo compreender através da minha mente abstrata, mas para que eu traduza o que eu compreendi para uma linguagem concreta, eu escrevo um livro inteiro para falar unicamente sobre um símbolo e ainda assim eu não consigo transmitir o que eu gostaria de transmitir, porque é algo de uma natureza além do concreto. Então, para que isso seja apresentado de uma forma concreta, né, que seria do próprio mental, eu preciso fazer várias voltas, eu preciso trabalhar com muitas analogias e eu fico andando em círculos e ainda assim eu sei que eu não transmiti aquilo que eu gostaria de transmitir. Porque a complexidade dessa coisa que aparenta ser simples, ela é algo que fica muito além do nosso próprio mental racional. E é por isso que a gente faz um capítulo de mais de 1 hora para falar sobre uma frase super curta que é: o todo é mente, o universo é mental, né? Bom, seguindo aqui nos tópicos separados, nós chegamos, prosseguindo, né? Então nós temos o todo como uma mente infinita e universal, né? Então aqui são vários, esses termos que eu estou usando, tá? São vários axiomas que a gente vai encontrar dentro do próprio Kybalion, tá? Outro axioma aqui é: o todo é a mente vivente, infinita e universal. Sendo assim, temos o todo como a expressão dessa mente, né? Então, o todo é a mente vivente, infinita e universal. O todo ele é a expressão dessa mente. E que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo. Então, tudo é uma criação mental do todo. O todo é a mente que mantém tudo, né? Então, novamente, a frase é: o todo é a mente vivente, infinita e universal. Nós temos esse todo como sendo a mente que vai representar o próprio universo, a mente que é uma mente infinita, né? Tudo é uma criação mental do todo. Então, tudo que nós conhecemos, o universo, a manifestação, ela é uma criação mental do todo. E o todo, ele é essa mente que está por detrás de tudo, que cria tudo, que mantém tudo, que é a própria substância. Essa mente, ela é algo vivo, né? Ela não é um simples pensamento, não é uma simples ideia. Ela é viva e infinita e sustenta todo o universo. Se nós formos usarmos aqui isso é algo muito comum dentro do próprio hermetismo, dentro de todo e qualquer estudo esotérico, que é o estudo da analogia, né? Nós podemos ter, a partir da analogia, essa mente como o pensamento de Deus, mas é algo muito superior a isso, tá? Então, mas podemos trazer a analogia para que a gente possa colocar isso em uma realidade mais humana, para que o nosso mental concreto possa trabalhar de uma forma melhor, tá? Então nós temos essa mente, né? Como pensar de Deus, que tudo que existe, quer compreendamos ou não, está dentro desse pensar. Tudo que existe por ser pensado por esse todo, por esse Deus. E tudo o que é, tudo o que permanece existindo,
e funcionando ainda está sendo pensado. Então tudo aquilo que existe, ou que existiu, ou que vai existir, é pensado por essa mente do todo, e tudo que permanece existindo continua sendo pensado. Porque a partir do momento em que isso deixa de ser pensado, ele para de existir. Então não basta apenas o trabalho de imaginar e pensar algo, mas é necessário permanecer esse pensamento contínuo para que aquilo continue existindo. Não. Eu vou pegar aqui um exemplo que define um pouco essa realidade da mente do todo, que é uma forma que eu pude compreender da melhor forma possível, né? Então eu quero traduzir aqui para vocês de uma forma que possa talvez tentar ajudar cada um de vocês a compreender também, né? Que aí nós vamos falar da realidade do tempo, né? As horas, elas vão marcar hipoteticamente o passar do tempo, né? Isso em relação a um ciclo solar de dia e de noite, que nós dividimos, né? Que aí é uma convenção do ser humano, né? Nós dividimos um dia inteiro em 24 horas, né? Isso, óbvio, tem um fator oculto por detrás, tem um fator esotérico, mas não vem ao caso, tá? Então, nós temos o tempo, que seria um dia, ele é dividido em 24 horas, sendo teoricamente 12 horas de dia e 12 horas de noite, né? Quando nós pegamos o período de equinócio, né, que é a transição de primavera para verão e de primavera para inverno, perdão, primavera para verão e outono para inverno, é o momento que nós temos o equinócio, né, que é o momento onde o dia e a noite são iguais, então nós temos essa divisão, né, 12 horas de dia e 12 horas de noite, tá? Nós podemos ter a impressão, né, voltando aqui à ideia do tempo, né? Nós podemos ter a impressão do tempo passar mais rápido ou mais devagar, né? Então aquela ideia que, né, às vezes nós temos um dia que parece que o dia foi muito longo, ou nós temos a ideia, a impressão de que o dia foi muito rápido, né? Parece que o dia foi tão turbulento que já anoiteceu e parece que foram algumas horas, né? Então nós podemos sim ter essa impressão do tempo passar mais rápido ou mais devagar. Atualmente, óbvio, todo mundo nota que o tempo está muito fluido, muito diluído, e nós piscamos os olhos e um ano inteiro se passou, né? Mas enfim, indiferente da nossa impressão do tempo estar mais rápido ou mais devagar, as horas elas continuam a marcar corretamente, né? Então, mesmo que o meu dia dê a impressão que teve apenas 10 horas, ao invés de 24 horas, o relógio marcou as 24 horas da mesma forma, né? Então isso é uma maia, isso é uma ilusão, né? É a ilusão das horas. Então, a maia das horas pode nos levar a pensar de que o tempo não está passando mais rápido. Porém, se essa mente pensante pensa mais rápido, tudo acelera em igual proporção, né? Então, se a mente do todo, né, se o todo começa a pensar mais rápido, o tempo ele vai passar mais rápido. Consecutivamente, o relógio vai correr mais rápido. A translação dos planetas ao redor do Sol vai ser mais rápida. O deslocamento do nosso sistema solar dentro da nossa galáxia vai ser mais rápido, porque tudo acelerou, porque a mente do todo acelerou, né? Então, essa nossa impressão, essa nossa percepção de que o tempo tem passado mais rápido a cada ano que passa, ela não é uma simples impressão, ela realmente torna-se ela é uma realidade, né? Porque o todo tem pensado mais rápido, então consecutivamente tudo tem acontecido mais acelerado, tudo tem se passado de forma mais rápida.
desde os anos, isso já vinha acontecendo, óbvio, há alguns anos, mas a partir do ano 2000, nós passamos a ter uma aceleração ainda maior, né? Dentro de todos os fenômenos que envolvem a nossa vida. O tempo começou a correr mais a partir dos anos 2000. Antes dos anos 2000 já existia uma certa aceleração, mas agora tudo vem acelerando mais, né? A consequência disso, óbvio, vem trazendo o futuro para a atualidade, né? Qualquer pessoa aqui que tenha nascido nos anos 90 ou para baixo, pegou uma realidade muito analógica, muito mecânica ainda. Então nós não tínhamos tantas possibilidades tecnológicas igual nós temos hoje, né? Existiam muitas limitações. E aí nós vemos, como eu falei, quem nasceu nos anos 90 para baixo, conseguiu ver uma crescente exponencial muito grande no que envolve a tecnologia. Então nós vemos um saldo dos anos 2000 até agora 2025, né? Nós vemos no passar de 25 anos uma transformação absurda no planeta Terra, com a chegada de coisas assim que a nossa impressão é que óbvio, como a tecnologia ela vem sendo colocada de passo a passo, a gente até vai se acostumando. Mas se a gente pensa em como era o mundo até o comecinho do anos 2000, nós vemos uma transformação muito grande, né? Então a impressão é que o futuro está chegando muito rápido para a gente, né? E de fato é o que está acontecendo, né? Então essa própria aceleração, essa nossa impressão de que o tempo está passando mais rápido, né, é devido ao pensamento mais rápido do próprio todo. Isso faz com que as coisas aconteçam mais rápido, com que muitas coisas se antecipem, né? Óbvio, isso acaba trazendo uma consequência para a gente, que a gente tem o tempo vale menos, a gente tem menos tempo para fazer as coisas, né? Como eu falei, apesar dessa malha do tempo nos dar a impressão de que o tempo não alterou, porque a órbita planetária continua no mesmo ritmo não, mas ela continua fazendo o que era previsto para fazer, né? As horas continuam marcando as mesmas 24 horas durante o dia, o ano continua tendo os mesmos 365 dias, isso leva-nos a questionar se realmente o tempo está passando mais rápido. Mas quando nós percebemos a nossa rotina diária, a gente vai ver sim que nós temos menos tempo durante o dia para executarmos as coisas, né? Por que nós conseguimos perceber isso, né? Conseguimos ter essa diferença? Aí é devido à nossa parcela de individualidade. Como nós representamos uma porção do todo, nós conseguimos observar, entre aspas, de fora as coisas e ter a percepção sim de que as coisas estão passando mais rápido, né? Porque nós representamos uma porção do todo, assim como tudo que existe à nossa volta. Só como nosso poder de percepção é superior ao poder de percepção de um animal, por exemplo, a gente consegue sim visualizar que o tempo está passando mais rápido. Talvez o animal consiga notar também, só que numa gramatura menor, né? Então, esse exemplo das horas, eu acho que é a melhor forma foi a forma que eu pude entender, né, como é a mente do todo mantendo algo existente, né? E como a alteração do pensamento dele pode influenciar no acontecimento das coisas, né? Então, se eu penso na minha existência, existe uma mente que está pensando para que eu exista. Se essa mente pensa mais rápido, tudo o que acontece na minha vida vai começar a acontecer de uma forma mais rápida, né? Isso pode sim me trazer algumas sequelas físicas, vitais, emocionais e mentais, né? Mas vai dar mais dinâmica na minha vida, vai acelerar muitas coisas na minha vida, né? Porém, se essa mente parasse de pensar
na minha existência, eu deixaria de existir. Tá? Ou, de outra forma, se essa mente começasse a pensar mais devagar, as coisas na minha vida aconteceriam mais devagar. Né? Isso também poderia me trazer sequelas físicas, vitais, emocionais e mentais. Mas também tudo iria acontecer mais lento dentro da minha existência, né? Então, tudo que existe, existe porque há uma mente que a criou. E essa coisa permanece existindo porque ainda existe uma mente pensando para que essa coisa exista, né? Tudo que permanece a existir e a acontecer em perfeito sincronismo graças à mente vivente. Então esse sincronismo é muito importante, né? Como dito, tudo permanece no sincronismo mesmo que a mente do todo pense mais rápido. Isso apenas acelera as coisas e não necessariamente vai alterar o sincronismo delas, né? Aqui um trechinho tirado do Kybalion, entre aspas, a realidade objetiva do universo é mente. E a realidade objetiva do universo é mente. O mesmo universo é mental. Isso é, existe na mente do todo. Então, tudo que existe é um fruto mental do próprio todo, né? Então, o universo, ele representa a mente do todo. Só que a mente do todo, ela é muito maior do que o próprio universo. Nós, eu e você, existimos graças a um pensamento da mente do todo. Quem somos e tudo o que passamos é pensado ou construído por essa mente. Mas aqui fica uma ressalva que nós não devemos entender isso erroneamente com a definição de destino, que é interpretado como se os acontecimentos da nossa vida já estivessem pré-determinados, né? Então, nós existimos porque há um pensamento. Tudo que acontece na nossa vida acontece porque existe um pensamento por detrás disso, né? Então, qualquer fenômeno, qualquer situação, qualquer fatalidade que aconteça na minha vida, acontece porque existe um pensamento por detrás disso, né? Mas isso eu não posso interpretar como destino, que é pensar que é algo fixo, pré-determinado, né? Que todas as coisas que vão acontecer no meu dia amanhã já está definido e que tudo que vai acontecer ao longo da minha vida já está definido, né? Isso é a definição básica do destino, né? Tudo já está pré-determinado como se fosse um livro já escrito e fechado, né? Então, não é isso, né? Apenas que tudo que é possível já está pensado. Todas as possibilidades para a minha vida já estão pensadas, né? Nossa existência foi e é pensada pelo todo. As possibilidades existem em nossas vidas também, né? Então, as possibilidades do que vai acontecer na minha vida, elas já estão pensadas, né? Mas nós não estamos fadados a um destino, né? Pois esse todo, o Criador, ele nos deu essa dádiva do livre-arbítrio, né? Onde temos a possibilidade de escolha. Os acontecimentos que passamos nos permite escolher através de nossa experiência. A escolha em fazer certo ou errado, de ir por um caminho ou por outro caminho, né? A possibilidade da escolha de seguir em frente ou de permanecer onde estamos, né? Então, da mesma forma em que existe um pensamento um pensamento das possibilidades para a minha vida, eu tenho o meu livre-arbítrio para escolher o que eu quero e o que eu não quero para ela, né? O pensamento das coisas, ela não determina exatamente o que vai acontecer, mas é o que pode acontecer, né? É a possibilidade de vir a ser. Porém, essa mente do todo, ela é algo tão complexo e tão infinito dentro das suas possibilidades que todas as escolhas já estão pensadas.
O acontecimento já foi pensado, as possibilidades já foram pensadas, as decisões já foram pensadas, assim como as ações. Mas cabe cada um de nós tomarmos a escolha que a gente quiser, né? O nosso livre-arbítrio permite escolhermos aquilo que a gente quiser. Então, a minha vida ela já foi pensada, todos os acontecimentos da minha vida ela foram pensadas, então é uma possibilidade de acontecer. Todas as escolhas que eu posso tomar elas já estão pensadas e o resultado de cada uma das escolhas já estão pensadas. Então é como se fosse uma quase, entre aspas, infinita árvore, né, que se ramifica em diversos galhos e que eu tenho o poder de escolher por qual caminho eu quero seguir, né? Aí, isso, né, é interessante esse pensamento, porque com isso nós chegamos no meio da ciência acadêmica que apresenta uma possibilidade de realidades paralelas, né? Isso é um estudo teórico, obviamente, não é nada comprovado cientificamente, mas existem artigos científicos que vão desenvolver isso, né? Matematicamente ele é algo possível, mas experimentalmente nunca foi comprovado a existência de realidades paralelas, né? E um dos conceitos dessas realidades paralelas, ela define que em cada decisão que nós devemos tomar gera uma nova realidade baseada nas possibilidades de escolhas e eventos futuros resultados através dessa escolha. Então, dentro desse estudo científico de realidades paralelas, ele vai dizer o quê? Eu tinha a opção de estar gravando esse episódio agora ou não, né? Eu tinha essas duas opções, de gravar esse episódio ou de fazer outra coisa. Eu escolhi gravar esse episódio. Mas em uma outra realidade, eu não escolhi gravar esse episódio, então nessa outra realidade eu estou fazendo outra coisa. Essa realidade onde eu estou hoje, que eu estou gravando esse episódio, ela pode me trazer uma consequência diferente, né? Ela pode me dar um resultado diferente da realidade onde eu optei em não gravar esse episódio. Então é como se eu tivesse bifurcado esse galho de árvore. Então, dois novos galhos se originaram, né? Esses dois novos galhos eles vão se disseminar em N outros galhos, né? Então, isso seria um estudo da própria ideia da possibilidade das realidades paralelas. E nós falando aqui desse estudo do mentalismo, da mente do todo, nós já entendemos que tudo isso, toda a árvore já está pensada, né? A nossa capacidade de percepção ela está mais condicionada, está mais limitada para eu ver qual a possibilidade que eu tenho para agora, né? E não as possibilidades futuras. Agora, o todo já pensou tudo, né? Então, isso é um ponto muito, muito profundo assim, de trazer a compreensão, né? Quando falamos dessa mente do todo, né? E isso tudo é possível porque uma mente por detrás de todas as possibilidades, né? É uma mente que pensa tudo, do compreensível ao incompreensível, né? Então essa mente do todo tem todo esse potencial. Por isso que a gente não consegue não vai conseguir compreender ela em profundidade, né? Então aqui nós temos até o presente momento a gente fez algumas definições, né, sobre o que vai representar o todo, ou a própria mente do todo, né? Nós seguimos agora partindo para um outro caminho, tá? Dentro do próprio estudo do mentalismo, né? Que seria o grande feito da magia hermética, né? Então, dentro dos estudos herméticos, a magia hermética ela vai se processar em formar o estado mental, né? Ou a vibração mental, que basicamente seria converter para um estado superior.
Então, a magia mental, a base da magia hermética, ela é uma magia mental. Então, é de transformar o meu potencial mental, né? É subir os degraus do meu potencial mental até que eu possa me conectar com essa mente superior, né? Esse mental abstrato. A mente, entre aspas aqui, a mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Fecha aspas. A gente pode, vou seguir aqui com a própria fenômeno da analogia, para a gente compreender um pouquinho o que vai representar essa transformação do nosso estado mental, né? Nós podemos utilizar como analogia para a compreensão dessa afirmação acima, nós vamos imaginar a água, né? A água, ela é basicamente composta de H2O. A água, ela possui 4 estados, né? 4 estados da matéria: o sólido, o líquido, o gasoso e o plasmático. Porém, qualquer um desses estados, ela permanece sendo água, né? Por mais que mude a sua forma de construção, né? Seu estado vibracional pode mudar, mas em essência ela permanece sendo a mesma água. O mesmo ele vai ser válido para o nosso estado mental, né? Esse pode estar vibrando em frequências mais baixas, pode estar em frequência mais alta, que aí seria a diferença do gelo para o vapor, né? Isso tudo ele não vai estar ligado diretamente à própria temperatura da água, né? Mas sim ao seu estado vibracional, que seria a vibração das próprias moléculas da água. Então, da mesma forma em que a água muda de forma, muda de estado devido à sua frequência, a nossa mente também vai se processar, né? Como nós falamos nessa frase anterior, né? A mente também, tão bem quanto os metais, pode ser transmutada de estado em estado, né? De grau em grau, condição em condição. Então, a transformação, né, como eu falei, a grande magia hermética se processa na magia mental, na transformação do estado mental. À medida em que eu consigo mudar o meu estado mental, eu consigo transformar o meu estado mental, eu consigo subir de nível ou descer de nível, né? Assim como, tomando por exemplo, a água, que eu posso densificá-la ao ponto de ela se tornar algo sólido, físico, que seria o gelo, quanto tornar algo fluido, completamente fluido, como o vapor da água, né? Seguindo aqui com a nossa analogia, no estado sólido, gelo, né, as moléculas da água, que são as moléculas de H2O, elas vibram muito lento, né? Por isso elas acabam assumindo uma constituição sólida, né? Então aqui a gente já até entra dentro de um fenômeno da própria matéria, onde a matéria, ela em si não é algo tão físico quanto a gente imagina, né? Nosso corpo ele é constituído por átomos e ele apenas tem uma densidade, né? O nosso corpo tem uma densidade, as paredes têm uma densidade devido ao estado vibratório das moléculas que constituem esse corpo, né? A parede da minha casa é mais dura do que a minha mão, porque o estado vibratório das moléculas que compõem a parede da minha casa, elas vibram menos do que as moléculas que constituem a minha mão, né? Se eu der um soco muito forte na parede, eu vou acabar quebrando a minha mão, porque a minha mão tem
mais vibração, tem mais movimento das moléculas do que a própria parede. Então isso me dá a sensação de que a parede ela é mais dura do que a minha mão, né? Prosseguindo, o gelo, né, ele vai ter essa constituição sólida por causa da vibração das moléculas de H2O. O ganho de temperatura da água irá aquecer as moléculas. Então, tecnicamente, eu não estou derretendo o gelo simplesmente porque eu estou adicionando temperatura a ele, né? Ele está derretendo porque eu estou dando mais energia e mais movimento para as moléculas de água. Então elas começam a vibrar mais, as moléculas de H2O começam a vibrar mais, e esse gelo vai deixar de ter aquela forma sólida que ele possuía, né? Isso vai fazer, aumenta essa vibração, ele começa a perder essa densidade que possuía com o gelo. Então isso nós estamos sutilizando ou aumentando a frequência vibracional das moléculas da água. Agora, quando nós falamos do nosso estado mental, a sua ligação, a ligação dessa frequência, ela vai estar diretamente relacionada com a qualidade dos nossos pensamentos, né? O gelo, obviamente, a vibração das moléculas, ela vai estar diretamente atrelada à temperatura. Agora, na nossa mente, o estado vibracional da nossa mente, ela está diretamente atrelado à qualidade dos nossos pensamentos. Quando estamos voltados única e exclusivamente para questões materiais, fenômenos físicos, ou pensamentos involutivos e de baixa ética, a frequência dos nossos pensamentos elas estão baixas. Então eu tenho ela em correspondência com a pedra de gelo, né? A minha frequência cerebral está vibrando baixo, assim como as moléculas de água estão vibrando baixo e estão formando gelo. Com essa situação, nós vamos ser dominados pela realidade física, né? E acabamos nos distanciando da realidade espiritual. A nossa alma ou a nossa personalidade, ela está olhando para baixo, né? Então eu posso pensar assim: eu tenho a minha alma ou personalidade, como você preferir, e a minha alma ou personalidade, ela está em correspondência com dois corpos, que seria o meu corpo mental e o meu corpo astral. Então, os meus sentimentos e pensamentos, eles constituem o que nós denominamos como alma. O meu corpo físico, ele é constituído por o que nós denominamos como corpo físico e o corpo vital, né? O meu corpo físico, ele existe porque existe o próprio corpo físico e o corpo vital que mantém esse corpo físico vivo, né? E o meu espírito, ele vai ser constituído pelo mental abstrato, pela intuição e pelo meu Atman, que seria a minha mente elevada, né? No momento em que a minha frequência mental está baixa, que eu estou apenas pensando em fatores materiais, ou estou apenas estou pensando em coisas de baixa ética e tudo mais, a minha alma ela está olhando para baixo, e isso me distancia do meu espírito. Isso quer dizer o quê? A minha mente, a minha emoção está atrelado a fatores físicos, a fatores que vão apenas me trazer prazer, ou apenas coisas que são atrativos ao meu físico e ao meu vital, né? Agora, quando nós voltamos os nossos pensamentos para estudos como esse, por exemplo, quando pensamos em fatores
correlacionados à própria espiritualidade ou em algo que transcenda a matéria, quando temos pensamentos corretos quanto à ética, quanto à moral, começamos a elevar essa frequência mental, porque nós estamos melhorando a nossa alma. No momento em que nós começamos a melhorar a nossa alma, o nosso foco deixa de ser a realidade física e começa a se voltar para a realidade do espírito. A alma ou a personalidade passa a olhar para cima. Então, como consequência, né, nossa consciência, ela deixa de se ocupar com o efeito e passa a encarar a própria causa, pois o plano da matéria atua como um reflexo do plano espiritual. Então, nossa realidade material, ela é um reflexo da realidade espiritual, né? É um reflexo do espiritual. É uma consequência do espírito. No plano espiritual, nós temos a causa. No plano material, nós temos o efeito. Se a minha alma ou personalidade, isso é, meus pensamentos e emoções, eles estão mais conectados com os fatores espirituais, eu começo a me conectar mais com a causa, então eu tenho uma maior facilidade de criar a realidade que eu desejo para a minha vida. Agora, quando a minha mente e minha emoção está mais conectado a fenômenos materiais ou físicos, eu fico apenas envolvido com o efeito e começo a perder o poder de construir coisas para a minha vida, né? Então tudo vai ser regulado para que lado eu estou olhando. Eu estou me conectando mais com o meu espírito ou mais com a matéria, né? A minha personalidade tem olhado mais para a causa ou mais para o efeito, né? Os meus desejos, eles estão mais atrelados a fenômenos de prazer e de saciar as minhas vontades, ou na busca da própria espiritualidade, né? Então, por isso eu gosto de definir isso como para onde a minha alma está olhando. Minha alma está olhando para cima, para o espírito, ou minha alma está olhando para baixo, para o próprio plano material, né? Então, como a grande magia hermética tem o foco na sutilização ou na elevação dos pensamentos, é pensar mais em fatores ligados ao espírito ou à causa do que pensamentos ligados à matéria ou ao efeito, né? Então, a busca de transformar os meus pensamentos, de melhorar no que eu penso, né, sendo direto ao ponto, no que eu estou pensando, né? À medida em que eu vou melhorando no que eu estou pensando, eu mais vou me aproximando cada vez mais do próprio espírito. Mas é óbvio, é importante dizer que não se trata de abandonar a vida material ou deixar de se importar com a realidade física, né? Porque é aqui que nós estamos. Nós vivemos aqui no plano material, então nós devemos respeitar as leis da matéria e atender à matéria, né? Nós devemos sim preservar o nosso corpo físico e dar boas condições para ele. Nós devemos sim buscar trabalhar para termos melhores condições de vida, né? Porque a nossa evolução, ela se processa aqui na matéria, então nós dependemos de fatores materiais para podermos trabalharmos da melhor forma possível. Porém, nós não devemos destinar a nossa energia mental unicamente para a matéria ou para a sobrevivência e conquistas materiais, que isso são coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é eu trabalhar, eu me dedico, eu coloco o meu esforço ali para ter a minha renda mensal, para poder pagar as minhas contas, para poder comprar comida, para poder dar boas condições para a minha vida e para a minha descendência. Isso é uma coisa. Agora, no momento em que eu dedico toda a minha vida focado única e exclusivamente nisso,
eu acabo densificando muito a minha frequência mental, né? Porque eu estou destinando todo o meu esforço mental para fins materiais. Agora, no momento em que eu destino o meu esforço mental para ter condições de vida, mas em momento algum eu deixo de estar conectado com os fenômenos espirituais, eu consigo ter esse equilíbrio necessário para a vida. Porque também, se eu foco única e exclusivamente nos resultados espirituais, basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou ter que virar um monge, um mendigo, eu vou ter que buscar algum caminho como esse, porque o meu foco vai ser único e exclusivamente na espiritualidade, então eu não vou nem trabalhar, né? Então, por isso a importância do equilíbrio, né? A conclusão de tudo isso é que nós devemos viver no mundo, né, material, mas sem se apegar a ele, sem buscar única e exclusivamente ele, né? Um dos objetivos em promover essa sutilização do estado mental está ligado aos 7 corpos que nos compõem, né? Como já foi dito anteriormente. Possuímos o nosso corpo físico, vital, emocional, mental inferior, ou kama manas, também é uma expressão, ou mente concreta, tá? Que compõe a nossa realidade conhecida. O quinto corpo ele representa o ingresso à realidade do espírito e pode ser denominado como mente superior, como manas, manas arrúpico ou mente abstrata. O ponto de ligação para esse quinto corpo se faz pela elevação da mente inferior, né? É através do mental inferior que podemos acessar o mental superior. E por esse motivo nós dizemos aqui que a evolução ela é mental, pois é através do processo mental que podemos nos utilizar e chegar à mente superior. Dentro de todo e qualquer estudo ou iniciação hermética, o que se busca é a evolução do nosso estado mental. A iniciação hermética ela se faz pela mente, pois é o que nos aproxima da mente superior, né? Então, eu vou trabalhar o meu estado mental, que seria o meu mental concreto, para que isso me permita ter maior facilidade para chegar na mente superior, né? É óbvio, quando a gente fala de trabalhar o mental, não é destinar o nosso esforço único e exclusivamente para melhorar o que pensamos, né? É melhorar o que pensamos para que a gente possa trabalhar também as nossas emoções, a nossa vitalidade e o próprio nosso corpo físico, né? Porém, por que o foco seria a mente? Porque a minha mente concreta é o meu elo de ligação para a minha mente abstrata. É através da elevação dos meus pensamentos, da qualidade do meu pensar, dos meus esforços mentais, que eu consigo cada vez mais chegar próximo à minha mente abstrata e começar a acessar ela. E através de acessar a mente abstrata que eu começo a compreender coisas abstratas, como estudos herméticos, como a compreensão do que é uma verdadeira espiritualidade, né? Então é todo um processo, é o processo de volta, né? O processo de subida aqui, né? Nós vimos que a criação, a manutenção e a destruição de todo o cosmos, ele se dá por um processo mental, né? Por reflexo e, né, se dá por um processo mental que é a mente do todo. Então o todo é o que cria, mantém e destrói tudo. E por reflexo ao todo, como nós temos correspondência com o todo, para que possamos nos conectarmos com essa mente vivente e infinita, devemos buscar por meio do próprio processo mental. Se tudo que o todo cria é através da mente, a possibilidade que nós temos de criar algo em nossas vidas é através de processos mentais,
né? É através do próprio processo mental que o todo cria o universo. Então é a partir do processo mental que nós vamos criar o universo, que seria a nossa própria vida. À medida que nós vamos melhorando a nossa capacidade de pensar, nosso próprio processo mental, né? Nós somos mais aptos em tomarmos decisões corretas. Aqui nós ainda não falamos de karma, vamos falar em capítulos futuros. Mas o nosso karma, tanto quanto karma negativo quanto karma positivo, né? Ele é resultado das nossas decisões. Decisões corretas vão gerar karma positivo, decisões incorretas vão gerar karma negativo. À medida em que nós melhoramos a nossa capacidade de pensar, nós conseguimos escolher melhor. Se conseguimos escolher melhor, nós começamos a criar menos karma negativo e mais karma positivo. Então nós vamos melhorando a nossa condição de vida. Nós nos tornamos mais capacitados também, melhorando nossa capacidade mental, de compreender assuntos complexos, como esse. Que a gente vai aumentando o nível e a qualidade dos nossos pensamentos. E tudo isso acaba nos dando melhores condições de administrar as nossas emoções, que ainda hoje elas são confusas e é o grande ponto de aprisionamento da humanidade. Então, as nossas emoções, ela é o que acaba muitas vezes nos atrapalhando, nos confundindo, nós acabamos tomando decisões erradas porque somos motivados por sentimentos, por desejos, por ambições, né? E a forma em que eu tenho, né, para educar as minhas emoções, ela vai se dar através do desenvolvimento da mente, né? À medida que crescemos mentalmente, promovemos também um aprimoramento das emoções. Nós conseguimos educar melhor as emoções, conseguimos controlá-las melhor, né? É através desse poder mental que a gente consegue administrar da melhor forma possível, educar melhor as nossas emoções e começarmos a sermos menos emotivos, né? E tomarmos decisões muitas vezes por puro impulso, por puro desejo, por pura vontade, né? Vontade de tendências negativas, né? E isso tudo vai fazendo o quê? Com que a gente pare ou reduza a nossa busca apenas em atender os desejos da própria matéria, né? E cada vez mais vamos subindo os degraus que vão nos aproximando do que nós podemos denominar como o espírito, né? Como já foi falado, né, todo esse poder, ele vem do superior para o inferior. Então, por que através do processo da mente que a gente consegue administrar melhor as nossas emoções? Porque a mente, ela é algo, entre aspas, superior às próprias. Todo é importante, né? Mas como o próprio processo da existência das coisas, né, ele vem do espiritual, né? O ponto mais baixo do espiritual é essa mente abstrata. A mente abstrata, ela vai coordenar e vai mandar influências para a mente concreta. A mente concreta vai coordenar e mandar influências para o emocional, do emocional para o vital, do vital para o concreto, né? Então isso quer dizer que o superior, ele tem domínio ao inferior. A nossa mente concreta, ela é superior às nossas emoções. Então nós devemos treinar mais o nosso pensamento para que a gente possa domar da melhor forma possível as nossas emoções. O problema é que, como nós temos questões mal resolvidas como humanidade, né? O nosso emocional, ele é mal trabalhado
E o nosso emocional, ele ainda tem muito poder sobre a gente. Então, acaba ocorrendo uma inversão de valores e a nossa emoção influencia os nossos pensamentos. É muito comum que a gente acabe colocando os nossos sentimentos acima das nossas dos nossos pensamentos, né? Então, nós acabamos permitindo que o que eu sinto influencie o pensamento, não que isso seja um problema, né? O problema é quando tudo que nós pensamos é condicionado por aquilo que nós sentimos, né? Ou no momento em que nós devemos tomar uma decisão para a nossa vida, a gente acaba dando mais ouvido ao que sentimos do que ao que pensamos, né? E isso todo mundo fez, todo mundo faz e todo mundo ainda vai fazer alguma vez, porque é algo realmente que faz parte do ser humano e, como eu já dito, é um ponto que ainda está mal trabalhado dentro de toda a humanidade, né? Está mal desenvolvido esse fator emocional. Então, por isso a importância do trabalho da mente e por isso que a magia hermética ela vai se processar através da própria evolução, da própria transformação da nossa mente, né? Trabalhar a nossa mente com dedicação a assuntos como o hermetismo ou a outros temas de natureza oculta é algo que acelera e muito a nossa evolução, pois a complexidade e a necessidade de abstração para sua compreensão força a mente inferior a se aproximar da mente inferior, né, vir se aproximar da mente superior. A consciência, a nossa consciência, ela se obriga a subir os 7 planos mentais para tocar o ponto de abstração, né? Fazendo assim despertar gradativamente o nosso quinto corpo, né? Ou o quinto estado, que se encontra em latência em cada um de nós, em toda a manifestação. Mas para isso realmente é necessário muito esforço e muita dedicação, né? Então, o nosso trabalho desenvolvendo a nossa mente, estudando coisas complexas, por isso eu sempre falo que a gente precisa refletir sobre as coisas. Nós não podemos apenas ingerir um conteúdo, nós precisamos digeri-lo também e pensar sobre, mesmo que eu, mesmo que você parte de um pressuposto de pensar em tentar contradizer algo, não tem problema. O importante é que a gente trabalhe a nossa mente, né? E quanto mais complexo for o tema que a gente está estudando, como por exemplo essas leis herméticas, mais eu preciso esforçar a minha mente, mais eu vou subindo os degraus do plano mental e mais eu vou me aproximando dessa própria mente abstrata, né? Como pontos finais aqui, eu gostaria de dizer que o nosso mestre interior, ele está aguardando que despertemos a quinta consciência em nós, tá? Para que assim possamos nos defrontar com a verdade oculta pelos véus de Maia. A grande verdade que está devidamente expressa na frase a seguir. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o o todo. Então, essa foi a apresentação retratando o primeiro princípio hermético, né, o princípio do mentalismo. Certamente há muito e muito mais o que ser falado sobre ele, mesmo que nos dedicássemos vidas e vidas para compreendê-lo, ainda teria mais, né? Porque a gente aqui está falando em buscar compreender o todo
esse todo que é algo incognoscível e incompreensível, né? Só como uma última consideração, né? Tudo que foi apresentado aqui, ele representa reflexões obtidas pelos meus estudos, tá? Não tome por verdade absoluta. Para concordar com as minhas reflexões ou discordar delas, busque, estude, leia e pense bastante, né? Assim você irá construir as suas próprias reflexões, que inclusive elas podem ir muito mais além do que as que eu obtive, tá? Esse é o melhor caminho para que a gente trabalhe o nosso mental, né? Através da reflexão. E lembre-se sempre, a gente não precisa fazer uma reflexão, a gente nem deve fazer uma reflexão buscando concordar com um estudo como esse, por exemplo, ou de discordar dele, né? Ou a gente pode sim partir dos dois pressupostos de estudar, partindo primeiramente da ideia de concordar e depois da ideia de discordar, para que assim a gente possa fazer a síntese de tudo, né? Afinal de contas, essa é a base de tese, antítese e síntese, né? Caso você queira conversar com a gente, você pode nos encontrar através do e-mail canalportaoculta@gmail.com, seja para críticas, reclamações, sugestões ou elogios. Eu agradeço imensamente a você que ficou aqui comigo até agora, né? E encerramos esse capítulo com a seguinte citação do Kybalion: o universo é mental e ele está dentro da mente do todo. Um grande abraço e até a próxima.